Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas de CNC. Hoje a gente vai estar falando sobre coordenadas incrementais. A gente já fez alguns vídeos falando sobre coordenada absoluta e agora a gente vai falar sobre a coordenada incremental ligada à área de CNC. Eh, a diferença que a gente tem da coordenada incremental em relação à coordenada absoluta é que na incremental é, o deslocamento que a gente tem do ponto de referência, ele sempre se torna o próximo ponto de referência em relação ao seu deslocamento subsequente, né? Em resumo, o que acontece? Na absoluta, você tem o ponto de referência fixo, na incremental, quando esse ponto a gente desloca para um outro deslocamento qualquer, esse último ponto ele é a referência para o próximo e assim sucessivamente. Então, todo ponto deslocado ele vai se tornar uma referência, né? Então, é como se esse eixo cartesiano ele deslocasse para cada um desses pontos aqui, se tornando a referência para o seu próximo passo, né? Então, isso é o que a gente tem de diferença. Vantagens e desvantagens para mim apenas aplicação mesmo. Não tem grandes diferenças, né? Lembrando que coordenadas absolutas é marcada pela, pelo código G90, né? E coordenadas absolutas G91, né? Então, na programação, que é algo que a gente ainda não começou a ver, mas só para vocês ficarem cientes, na programação é, a gente vai escolher, tem que escolher um ou outro para designar essa sequência. Tem alguns programas ou alguns sistemas antigos que precisam de trabalhar com ciclos de desbaste e aí eles levam em consideração o perfil estipulado da peça e normalmente esse perfil estipulado da peça é apresentado como G91, né? Ou seja, esse perfil tem que vir lá como incremental. Mas enfim, não é algo que cause impacto aí na programação não. Bom, a gente vai tomar como base o último exemplo que a gente trabalhou, né, de sequência para absoluta, né? Quando eu digo exemplo, no que diz respeito ao desenho, e aí você pode fazer o comparativo entre a linha de sequência que a gente fez da tabela verdade para coordenada absoluta e em comparação com a coordenada incremental. Lembrando que a referência para os eixos ela está dessa forma, né? Positiva aqui para x e positiva aqui para z. Como a gente está colocando a referência na face, a gente tem deslocamento negativo para z, né? Para o x ele permanece positivo, tá bom? Bom, então vamos fazer aqui a relação de referência, né? O primeiro ponto que a gente vai indicar é o ponto de referência que vai ser para o equipamento. Então esse ponto de referência aqui, observa que ele está aqui no centro aqui, né, da face da peça. Esse ponto aí ele não vai ter mudança, né? Esse ponto aí ele vai ser x0 e z0, né? Então x0 e z0. Ele vai ter deslocamento, então aqui de A para B, B é o segundo ponto, né? Então, como ele vai ter esse deslocamento de A para B, a referência ainda fica esse ponto da face, né? Até esse ponto aqui da face da peça. Então, de A para B, ele vai ter deslocamento em X zero, né? Ou seja, ele não teve mudança do eixo X, ou desculpa, ele não teve mudança do eixo Z, teve mudança do eixo X. Do eixo X ele está indo para 30 milímetros e para o eixo Z ele permaneceu em zero. Ao que acontece agora, com esse deslocamento, a referência para o ponto C será o ponto B, né? Então o ponto B ele passa agora a ser x0, z0. Só que ele já está nesse ponto, então a gente não precisa colocar nada aqui. A gente agora vai ter que se preocupar com o C. Com o deslocamento para o ponto C, observa que em Z ele está deslocando menos 10, que é o comprimento do chanfro aqui, né? Então em Z, vou colocar aqui menos 10. Né? Se fosse absoluta também seria menos 10.
Mas agora o que é que vai mudar? Em X, ele está mudando agora só essa relação de comprimento, né? Que comprimento é esse? Como esse chanfre ele é 10 por 45, ou seja, significa que ele tem 10 de comprimento por 10 de altura, né? Então, significa que ele tem 10 de altura de um lado, 10 do outro. Então, somando os dois, ele tem 20 de altura. Então, ele está deslocando para X 20. Se fosse na absoluta, ele estaria deslocando todo esse diâmetro aqui, ou seja, seria 50, que seria 30 dessa face mais 20 do chanfro. Lembrando que é simétrico, faz a somatória dos dois, das duas partes da peça. Teve um detalhe aqui, me confundi aqui, que é em relação a deslocamento, né? O deslocamento inicial A, que era o 0 e 0 aqui, ele não estava aparecendo aqui na tabela, né? Então eu vou corrigir aqui na tabela. Eu vou apagar aqui e vou colocar ao lado o correto. Pronto, vou apagar aqui. Aqui ao lado eu vou colocar aqui o correto para não gerar dúvida. Então aqui é o ponto A, né? Apenas o ponto A, de A para A, vou colocar aqui. Aqui de A para B. Aqui embaixo de B para C, né, que foi o que a gente acabou de fazer o movimento aqui, que ele foi de B para C, né? Então aqui está correto. Aqui de C para D. E por último, vou fazer aqui embaixo. Deixa eu fazer aqui um complemento aqui da tabela. Deixar aqui maior. Que o último vai ser de D para E. Pronto, complementando aqui a tabela. O último de D para E. Pronto, agora está aqui a tabela. Então vamos lá voltar de C para D, que é esse deslocamento aqui. O que é que vai acontecer? O C vai ser a referência, né? Ou seja, vai ser o ponto zero, né? Então ele está deslocando em D. Se observar só para o X, ele está deslocando quanto? Observa que quando a gente fez o deslocamento de B para C, a gente deslocou 20 porque era 10 de um lado, 10 do outro. A gente vai usar a mesma lógica agora, verificar quanto é esse comprimento e quanto é esse aqui. O somatório dos dois vai ser o deslocamento em X. Nesse caso, o diâmetro total é 80. E ele já tinha deslocado quanto aqui no total? Aqui ele já tinha deslocado 50. Então, 80 menos 50 é igual a 30. Né? Então, 30 é o que está faltando. Então, ele vai ter um deslocamento aqui de 30 milímetros em X. E em Z, quanto é que é esse deslocamento? Zero. Né? Vê que ele não está deslocando no sentido do eixo Z. Nem para um lado, nem para o outro. Nem para o negativo, nem para o positivo. Né? Então, não tem deslocamento para Z. Então, Z é zero. E agora o último deslocamento, que é de D para E. Né? Observa que agora ele só tem deslocamento em Z, ou seja, só nesse sentido negativo do Z, ele está deslocando quanto em Z? Menos 20. Né? Então, no caso, para Z, a gente vai ter aqui menos 20. E para o X, zero, porque ele nem subiu, nem desceu. Né? Nem positivo, nem negativo. Então, no caso, X, zero. Então aqui essa é a sequência que a gente tem aqui da tabela verdade para programação incremental dessa peça, tomando como base a referência aqui da face como ponto de origem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar falando sobre leitura com paquímetro fracionário, né, com resolução de 1/128, né, referente à polegada. Esse instrumento, né, não o instrumento, o instrumento é o mesmo, é o paquímetro, né, o que muda aí é a relação do tipo de leitura, né, que é justamente esse rearranjo, né, dos valores de milímetro para polegada fracionária. Né, sempre é importante ressaltar que essa questão da polegada fracionária ela é mais um modelo de comunicação, né, formal, né, entre os países que utilizam o sistema métrico e o sistema de polegada. Né? Então, o comum
para os sistemas que utilizam esse tipo de leitura, né, de polegada, nesse tipo de unidade, eles não utilizam a fração, né? Utilizam de fato o valor da polegada inteira. Mas como ocorre muito essa questão da comunicação técnica, né? Exemplo, parafusos com valores em polegada fracionária, outras medidas com polegada fracionária, para que justamente tenha um padrão de comunicação no que diz respeito à fabricação desses elementos, né? Esses elementos mais comuns. Então, por isso que é tão comum, né, ver medidas, né, com valores em polegadas fracionárias. Bom, então, o que acontece? A polegada fracionária ela traz uma resolução de 1/128. O que isso significa? A resolução é justamente o menor valor possível que ele consegue medir com exatidão. Então, no caso, quando ele está indicando aí 1/128, ele está indicando que pegou o valor de 1 polegada, né? No caso aí vamos considerar em milímetro, né? 25,4 milímetros, e dividiu em 128 partes, né? Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, a gente vai chegar à equivalência de quanto é a resolução específica desse valor em polegada fracionária, né? Então, a polegada fracionária, que é indicada a menor resolução dela, é justamente 1 polegada inteira dividida por 128 partes. E como é que a gente consegue identificar essas partes? Se a gente observar aqui, nessa escala, que a gente tem aqui de 0 até 1 polegada, a gente vai ter justamente 16 divisões, né? Então, se a gente for observar aqui, contar cada uma dessas divisões, ela vai dar exatamente 16 divisões. Então, o primeiro ponto, para a gente fazer uma relação com o que viu até agora de leitura com paquímetro, a lógica permanece a mesma. Quem é que vai dar a condição de marcação é justamente o zero, né? Então, esse traço do zero aqui é que vai dar a relação. Então, observa o seguinte, esquece essas divisões que tem aqui no nônio. Então, observa que a indicação do zero ela passou da primeira divisão e está antes da segunda divisão. Como a gente tem 16 partes aqui, a gente poderia considerar o seguinte, pegar 1 polegada, que equivale a 25,4, e dividir a mesma em 16 partes. Ou seja, a gente teria uma resolução de 1/16, ou seja, 16 avos de polegada, né? Justamente se a gente não tivesse essas marcações aqui. Então, essa seria a resolução, né? 1/16. Só que 1/16 não é tão preciso, né? Ou é muito menos preciso do que 1/128. E de onde é que vem essas 128 divisões? É referente aí à polegada fracionária. O que acontece? Se você observar aqui em cima no nônio, a gente tem 8 divisões. Essas 8 divisões elas estão contidas justamente em cada uma dessas divisões menores. Então, para cada divisão menor dessa daqui, é como se a gente conseguisse ainda subdividir ela 8 vezes. Então, se a gente fizer essa subdivisão para cada uma das 16 partes, a gente vai ter justamente 16 multiplicado por 8, que vai dar igual a 128 partes, né? Então, essas subdivisões elas ainda conseguem ser divididas. Cada divisão de 1/16 de polegada consegue ser dividido ainda em mais 8 vezes. Então, a gente consegue chegar a essa resolução de 1/128. Tá bom? A gente vai fazer outros exemplos para ficar melhor a fixação. Mas vamos resolver aqui esse exemplo para o vídeo não ficar tão longo. Voltando à questão do zero, o zero passou da primeira divisão, né? Aqui, e está antes da segunda. Então, se a gente levar em consideração aquele contexto das 16 divisões, significa que ele passou de 1/16 e está antes de 2/16, né? Ou seja, 2/16 que seria justamente esse daqui. Mas esse 2/16 não me interessa agora. O que me interessa é o seguinte, se eu sei que cada divisão dessa daqui corresponde a 8 dessas aqui menor, significa que ele já passou 8 divisões. Então, eu já sei que ele já passou 8 divisões. Agora, o que é que eu vou analisar? Em qual divisão ele está coincidindo agora? Então, observa que ele já passou da quarta, da quinta e está na sexta divisão do nônio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar com esse 8 aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter justamente 8 mais 6. Né? Então, 8 mais 6 vai dar igual justamente a quanto? 14 divisões. 14 a gente vai fazer a fração com quem? Com 128. Então, essa leitura aqui em polegada é 14/128. Só que 14/128 a gente pode simplificar, né? Então, a gente pode chegar a 7/64.
Então essa é a leitura, ou seja, 7/64 de polegada, né? Ou seja, 7 avos de 64 polegadas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!